As colmeias de um meliponário podem ser compradas junto a meliponicultores já estabelecidos, em associações de meliponicultores e de apicultores. Também podem ser atraídas com caixas isca, ou ainda podem ser capturadas na natureza em ocos de árvores mortas em áreas que serão ou já foram desmatadas, ou que sofrerão queimadas, e nas construções rurais e urbanas. Na atração com caixas isca, utiliza-se uma colmeia vazia com as medidas adequadas à espécie a ser atraída. Ela é colocada no meliponário, como nesse exemplo, ou ainda ao lado de uma colmeia natural, durante todo o ano, na expectativa de que, em caso de enxameagem, as abelhas optem por esta nova moradia, o que não é raro. No Eimba-Coaí, várias colônias de jataí, iraí, moça branca e uruçu foram formadas a partir de caixas iscas. A enxameagem de meliponíneos ocorre por falta de espaço na colmeia, quando a população cresce muito, e ocorre lentamente. As operárias avaliam possíveis abrigos durante vários dias. Depois de escolherem, inicia-se a migração de grande número de operárias e de uma rainha jovem. O voo nupcial ocorre a seguir, e as posturas começam em poucos dias. A manda-saia entre 6 e 20 dias, uruçu 6 dias, jandaíra 16, manduri 30 e jataí entre 5 e 6 dias. A forma mais rápida de se obter uma colônia de abelhas é a captura em abrigos naturais. O meliponicultor deve estar atento a informações sobre ninhos em tocos de árvores, construções rurais, muros e mesmo em cupinzeiros em áreas agrícolas e em cabaças e cortiços. Pode também observar as flores em busca de abelhas, que serão seguidas na medida do possível até seus ninhos. O abrigo original das abelhas é fechado à noite, quando praticamente toda a população de abelhas está em seu interior. É levado para o meliponário, onde poderá ser reaberto, podendo ser feita a transferência da colônia para uma colmeia artificial. Em nosso exemplo, será feita a transferência de abelhas uruçu de um cortiço para uma colmeia ímpar. As ferramentas necessárias são o martelo e o formão para a abertura do ninho, uma faca para soltar favos e potes e uma vasilha plástica para a colocação destas estruturas. A nova moradia da colônia é preparada. Para atrair e familiarizar as abelhas, faça um pequeno anel de cera que é colocado na entrada da colmeia, enquanto internamente esfrega-se cera no piso e nas paredes. O piso do local onde se fará a transferência é coberto com uma lona, para que as abelhas que caiam ao solo possam ser pegas com facilidade. Finalmente, o cortiço é aberto, e as estruturas do ninho vão sendo soltas. Os favos, então, são transferidos com alguns cuidados. Primeiro, não ferir as células de crias, para que o máximo delas sobrevivam ao processo. Depois, não inclinando os favos com ovos ou crias novas, que podem gorar. Após a transferência, a colmeia é levada para o mesmo local onde estava o cortiço anteriormente. Dessa maneira, as abelhas que estão fora, no campo ou em torno do local, ao retornarem, serão incorporadas à nova família. Por fim, as estruturas da nova colmeia, como ninho, alça de divisão e melgueira, são fixadas com fita adesiva. Os potes de mel e pólen serão recolhidos à parte, não sendo transferidos para a nova colmeia. O mel poderá ser colhido para consumo humano, enquanto os potes de pólen serão colocados na colmeia 4 ou 5 dias depois. A transferência imediata, enquanto as abelhas estão desorganizadas, atrai uma pequena mosca, conhecida como forídeo, que põe seus ovos nos potes de pólen abertos, parasitando a colmeia. Durante a transferência, o meliponicultor deverá estar atento à rainha atual da colônia, chamada de fisogástrica.
Assim que encontrada, deve ser colocada em uma gaiola de transporte para depois ser transferida para a colmeia racional. Porém, ela pode ser levada no meio dos favos sem ser vista. Por isso, para sanar qualquer dúvida, o meliponicultor deve procurá-la atentamente na antiga casa, até ter certeza de que não está presente e que foi transferida para a nova colmeia. Deve-se evitar derramar mel durante a transferência. O mel derramado atrai o ataque de abelhas de outras colmeias, fazendo com que ocorram verdadeiras batalhas com grande número de abelhas mortas. Caso o mel se derrame, deve-se limpar a lona com um pano úmido. São transferidas reservas de cera, cerume e resinas encontradas na colmeia original, o que vai facilitar o trabalho de estabelecimento da família. Antes de fechar a nova colmeia, é colocado um pedaço de plástico sobre a melgueira com as mesmas medidas da tampa, com o objetivo de evitar que o invólucro e outras estruturas do ninho grudem na tampa. Logo após a transferência, as abelhas estão desorganizadas e as estruturas do ninho danificadas. Será preciso fazer um manejo inicial específico. O primeiro deles é a alimentação artificial. Prepara-se uma solução contendo 50% de água, 50% de açúcar, que são fervidos por 1 ou 2 minutos, formando um xarope, ao qual são acrescidas algumas gotas de baunilha. Também podem ser usadas folhas de capim-cidreira, colocadas no xarope enquanto ferve. A baunilha e o capim-cidreira dão um odor natural ao alimento. O xarope pode ser mantido em uma garrafa limpa por até uma semana, em geladeira, sendo usado pouco a pouco. Para ser consumido pelas abelhas, é colocado em um alimentador, constituído por uma bacia plástica que tem em seu interior um pedaço de tela plástica, sobre a qual as abelhas pousam sem se afogar na solução. O alimentador é colocado na melgueira, no interior da colmeia, e será verificado e completado a cada 2 dias. Após a transferência do enxame de um toco para uma caixa racional, nós devemos ter alguns cuidados, principalmente no que diz respeito à não colocação de alimento como pólen. Por quê? Porque senão irá atrair o forídeo. Deverá ser colocada alimentação líquida, por exemplo, mel com água, após o 2º dia da instalação das abelhas, para evitar que nessa desorganização das abelhas penetrem alguns inimigos. Após o 3º dia, você deverá fazer uma revisão, procurando retirar a sujeira ou o lixo que é decorrente da destruição de alvéolos, e de algumas abelhas mortas também. Então você facilitará a tarefa das abelhas. Decorridos os 6 dias da transferência, você deverá observar principalmente a movimentação das abelhas e já a presença da rainha, se for transferida a rainha fisiogástrica. Se não, se há rainha virgens,